Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que nos acompanham pelo canal do Conscious Living, através da internet, também da mesma forma, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos a grata satisfação de escutar as reflexões do nosso irmão Yuri, trabalhador da nossa casa, que vai nos trazer grandes reflexões a respeito de Paulo e das suas companhias, aqueles que o acompanharam ao longo desta trajetória. Mas antes de convidarmos ao nosso Yuri para estar dividindo conosco o resultado das suas reflexões, vamos trazer a lição de número 71 desta obra Vida Feliz, ditada pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E Joana nos traz algo que talvez não tenhamos prestado muita atenção desde muito tempo. Ela nos fala que estás mergulhado no oceano do amor de Deus. Jamais te encontras sozinho. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando a tua vontade e os teus passos, facultando-te crescer com menor ou nenhuma dose de sofrimento. Em Deus tudo encontras, plenificando-te completamente. Lendo esta pequena reflexão que Joana nos traz agora, me lembrei da pergunta 785 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos imortais, aos espíritos que ali se encontravam, qual o maior obstáculo ao progresso da humanidade, do indivíduo. E os espíritos nos trazem o orgulho e o egoísmo. Orgulho porque muitas vezes nestas nossas situações ainda beligerantes, na busca de um lugar que possa nos garantir as momentâneas paz, as questões relacionadas no âmbito material, aos posicionamentos nas questões relacionadas às nossas posições tão temporárias, onde o ego fala tão alto, e o egoísmo na tentativa de acumular os bens que vão ficar aqui na Terra. Sem dúvida, não estamos aqui desmerecendo esta situação de buscar aquinhoar alguns valores, porque enquanto na Terra vamos necessitar dos bens da Terra, muito natural, mas quando percebemos de que Deus vela por cada um de nós, quando percebemos que Deus nos encontra, está em volta de nós, cuida de todos nós, nós passamos a relaxar um pouco mais, utilizando uma expressão bem cotidiana, e percebendo que este Pai amantíssimo aqui está, cuidando de cada um de nós, vamos aos poucos nos dando conta de que há um trabalho muito mais importante a ser desenvolvido. Este portas adentro de cada um de nós, onde o orgulho ganha cada vez menos espaço e o egoísmo passa a ser, talvez, páginas de um passado onde na não consciência deste Deus amantíssimo que tudo nos provê, e lembrando dos evangelhos, buscai onde os pássaros que vão encontrar o seu alimento, o Pai Celestial provendo tudo. E não vamos nos alongar porque a fala é do nosso irmão Yuri, mas percebendo que este Pai amantíssimo nos cuida, e aí sem dúvida os níveis de ansiedade, de estresse, tudo isso fica como situações do passado. Nesse sentido, nós mais uma vez damos as boas-vindas àqueles que estão chegando aqui, até pela primeira vez na nossa casa, aos internautas que se unem às nossas páginas dos vídeos e convidando a todos para uma oração, abrindo os trabalhos da noite de hoje.
Abençoado amigo Jesus, Mestre amantíssimo de nossas vidas, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de aqui estarmos nesta casa espírita, neste ambiente preparado por estes amigos espirituais que, sem dúvida, laboram aqui desde antes de aqui estarmos. Traz, então, desta forma, Senhor, a serenidade necessária para que, através do compartilhar das ideias e das reflexões que o nosso irmão Yuri irá trazer, possamos absorvê-las, introjetá-las na nossa alma e, mais uma vez, ratificando dentro dos nossos corações o compromisso com as autorreformas e, em consequência disso, impactando o mundo lá fora, resultado do mundo aqui dentro. Permite, Senhor, que possamos iniciar a nossa reunião, mais uma vez agradecidos por tudo que recebemos. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Bem, nós vamos ter agora, então, o nosso irmão Yuri, que vai dividir conosco algumas reflexões, se o PowerPoint me ajudar. Tá vendo? Aqui eu não vejo a setinha não está aqui. Boa noite a todos. Boa noite aos que nos assistem online. Como o Marcelo falou, bem-vindos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez. Quem já veio aqui, bem-vindo de volta também. Hoje nós vamos falar dos companheiros inseparáveis de Saulo. E o principal que nós temos que focar é que se baseia nesse livro chamado Paulo e Estevão, um livro pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E Saulo, no caso, é o Saulo de Tarso, que posteriormente virou Paulo de Tarso. Não vou contar a história do livro inteiro, porque eu recomendo até que leiam, quem leu, lê de novo. Mas vou trazer a gente para um ponto histórico aqui, para um momento nessa história, em que se passaram ali mais ou menos 3 anos do acontecimento de Damasco, quando Jesus apareceu para Saulo, e Saulo então mudou a sua rota espiritual naquele momento. Mais ou menos passou 1000 dias ali, pouco mais de 1000 dias no deserto, se aprimorando através da instrução do seu mentor e amigo Gamaliel. Ele passou se aprimorando, entendendo mais sobre o Evangelho, sobre Jesus e tudo mais. Voltou então a Damasco, foi perseguido, teve que sair correndo pela perseguição, porque ficaram sabendo da sua conversão. Saulo, que era um rabino na época, era um jovem que todos tinham como a pérola do judaísmo, basicamente, por ser não só muito atlético, mas muito inteligente, muito eloquente, sabia muito da lei e aplicava também. Então se tornou, no começo dessa história, nós vemos Saulo como um perseguidor do cristianismo nascente, um perseguidor dos cristãos que ainda estavam tentando galgar o seu espaço no mundo. Então Saulo escapa de Damasco por ser perseguido, incompreendido, volta a Jerusalém. É mais ou menos aqui que a gente vai começar a nossa história. Quando Saulo se encontra em Jerusalém, a viagem foi muito taxante na parte física, na parte mental e emocional. Ele volta a Jerusalém, agora como convertido, ele busca então a Igreja do Caminho. Então ele vai lá para aquele mesmo lugar, aquele mesmo palco onde anteriormente Saulo foi um algoz, onde anteriormente Saulo foi perseguidor daqueles cristãos, inclusive Estevão. Não vou dizer quem é Estevão, quem quiser pode ler o livro no comecinho, pode passar na biblioteca, tem um livro lá também. Então foi um perseguidor, foi um algoz. Então quando ele retorna que eu falei, aquele palco de onde anteriormente ele trouxe muita dor para aquelas pessoas, ele não foi
muito bem aceito na sua maior parte. Alguns, inclusive, questionavam se tratava de um lobo com pele de ovelhas. Outros, então, tinham muita dificuldade, até acreditavam talvez na conversão dele, mas tinham muita dificuldade em perdoar, em lembrar que 3 anos antes aquela pessoa causou tanta dor para eles. Então, Saulo consegue alguns apoiadores, como Simão Pedro, Barnabé, enquanto que outros, como, por exemplo, Tiago e outros apóstolos, olhavam para ele com um pouco de frieza, não queriam nem trocar muitas palavras com ele. Então ele estava nesse momento da vida dele em que ele foi perseguido numa cidade, voltou, não foi bem aceito, onde agora ele dividia a fé com aqueles irmãos em Cristo e aquelas irmãs em Cristo, ele não foi bem aceito lá. Então ele resolve falar para Simão Pedro: olha, eu acho que eu vou voltar para Tarso, vou voltar para pedir ajuda para meu pai, porque ele estava sem dinheiro, estava muito mal, emocionalmente, fisicamente, estava ainda crescendo espiritualmente para o Cristo. Então ele resolve falar assim: vou voltar para Tarso. Simão Pedro, que se tornou posteriormente um grande amigo, um grande conselheiro de Saulo, futuramente Paulo, aconselha ele: eu acho que seria interessante talvez você de fato retornar. Mas Saulo ainda decide passear por Jerusalém, quando ele fica um pouco melhor fisicamente, que ele pediu até para ficar na cama do Estevão, lendo as anotações de Levi, tentando estudar e perguntando tudo que ele podia saber sobre o mestre, até as pequenas coisas, quando o mestre estava vivo. Ele resolve começar a frequentar a igreja do caminho, as pregações lá, e ele vê uma igreja dividida, ele vê os cristãos ainda naquela época divididos, alguns pendendo mais para uma linha que lembrava muito até o judaísmo, com a questão da circuncisão, da pureza da carne, lendo as leis de Moisés e tudo mais, que era o Tiago e alguns outros, versus o Simão Pedro e outros que estavam divididos até nesse ponto. Então ele viu aquela situação, ele ficou muito na dúvida, foi passear por Jerusalém, alguns dias lá, já estava pensando em voltar para Tarso, e um dia ele passa na frente do Sinédrio, resolve não entrar, e aí ele passa na frente da sua sinagoga, resolve entrar lá. Quando ele entra na sua sinagoga, as pessoas, alguns pouquíssimos, apertam a mão dele com uma certa distância emocional, outros começam um burburinho falando mal dele porque ele era o convertido, alguns se questionavam se o carpinteiro tinha lançado algum feitiço sobre ele para convertê-lo, e ele fica com essa coisa borbulhando dentro. Ele observa lá, inclusive, o serviço religioso que eles tiveram. Só que chega um momento que ele não aguenta, porque ele ainda estava se desenvolvendo no Cristo e trabalhando-se internamente com esses dons eternos. Então, no final, ele vai lá no púlpito e começa a falar: vocês estão todos enganados, eu não estou enfeitiçado, eu não estou maluco, e começa uma discussão ali. Alguns chegam perto dele, já começam a ficar com medo que vai ter alguma troca de farpas de forma física até e tudo mais, e Saulo sai. Nisso que ele sai, ele está muito triste com aquela rejeição, porque onde ele achou que seria aceito, não foi bem aceito. Onde ele antes era idolatrado quase, estava sendo rejeitado. A gente imagina a dor desse coração, de ter tido essa mudança e estar tendo rejeição de todos os lados. Então ele faz uma oração fervorosamente, lembra da Abigail, do Estevão, e aí aparece um vulto de luz para ele e fala assim: retira-te de Jerusalém, os teus companheiros não estão preparados ainda para o seu testemunho. Ele vê aquele vulto luminoso e ele pensa: Jesus falou comigo. Volta então para a igreja do caminho, encontra Simão Pedro e fala com Simão Pedro do que aconteceu. Na verdade, é Estevão que estava acompanhando os seus passos desde sempre. Desde a sua partida, no plano espiritual, Estevão sempre estava acompanhando seus passos, como Abigail, e foi Estevão que apareceu para ele e deu essa dica. E Pedro falou: eu concordo, eu imagino. Eles começam a ter um diálogo muito interessante, que Pedro fala para ele que a sua fé é como uma planta que acaba de germinar, e ela aqui em Jerusalém estará exposta a mil agentes hostis. É isso que ele fala. E é verdade, Saulo estava passando por isso, ele estava vivenciando isso na pele, esses agentes hostis. E Pedro fala: eu acho que então, já dado que você falou que aconteceu ali na sinagoga, eles provavelmente vão querer te prender. E Saulo ainda chega a pensar: não, mas
e vou lutar muito, vamos aqui, vou virar um mártir e tudo mais. Pedro fala, calma, calma. Ele inclusive menciona Judas com essa ânsia de querer fazer essas mudanças de forma tão brusca, como exemplo para Saulo, de dizer, calma, Saulo, você ainda vai ter que se trabalhar muito, e você vai conseguir trabalhar muito para o Evangelho do Cristo, mas ainda não. Talvez você falou de voltar para o seu pai, volte então para Tarso. Retire-te de Jerusalém, porque talvez amanhã eles te prendam e não tem nada que a gente possa fazer, e ainda pode ser ruim, de certa forma, para o cristianismo que estava tentando criar suas raízes com tanta dificuldade em Jerusalém. Saulo então sai da cidade de noite mesmo, sai de Jerusalém, volta para Tarso, no caminho vai vendo mil coisas que lembram, remetem a tempos não tão longínquos, em que ele tinha uma outra vida, e quando ele chega em Tarso, ele vai falar com seu pai, porque a família, principalmente naquela época, era uma base indestrutível, basicamente, era uma coisa muito, muito forte. E ele sabia, então, se ninguém vai me ajudar, meu pai vai me ajudar. Só que quando ele chega em Tarso, que ele encontra seu pai o abraça, faz mais de 3 anos que eu não o vejo, ouvi todos esses rumores da sua conversão e tudo mais, e ali já começa uma certa desarmonia entre os dois. E à medida que eles vão conversando, que a conversa, né, progride, Saulo então começa a notar que o coração do seu pai estava muito enrijecido e imovível para as mudanças que ele tinha passado, e as mudanças que Saulo sabia que eram tão importantes. Então, na conversa com seu pai, as coisas começam a escalar um pouco. Seu pai fala que ele ou é um criminoso ou ele está maluco, se ele está apoiando o Nazareno. Inclusive, ele chega a dizer para Saulo, no momento, ele fala mal, inclusive, da Abigail, que foi a noiva do Saulo, e depois, né, vamos dizer, a noiva espiritual do Saulo, ele fala mal dela, inclusive. Então, Saulo começa a chorar, ele critica o Saulo, chamando de covarde, porque ele está chorando, e a conversa se torna algo extremamente indigesto, extremamente triste, até um ponto do seu cume, quando seu pai fala para ele, você tem que escolher então, ou eu ou o carpinteiro desprezível. São as 2 palavras que ele usa. Saulo, naquele momento, se vê completamente partido, porque o pai era a pessoa que ele imaginava, a família era o recanto que ele imaginava que teria um apoio inefável, e não foi isso que ele encontrou. Mais uma vez ele encontrou decepção. Mais uma vez ele encontrou portas fechadas. Olha quantas portas fechadas para testar justamente a fé do Saulo, para fazer esse trabalho interno, e então ele toma uma decisão extremamente difícil. Ele escolhe Jesus. Ele não abdica da sua fé, ele não abdica do Cristo. Só que então o seu pai fala, então você, não estou te expulsando, mas aqui você não é bem-vindo e tudo mais, e Saulo vai então embora. E mais, como eu disse, mais uma porta se fecha para ele. Quando ele está saindo, inclusive, um servidor do seu pai, o servidor do seu pai chega para ele com um saquinho de moedas, inclusive dá para ele, ele pensa até em rejeitar, porque ele falou, seu pai mandou isso aqui para te ajudar, porque Saulo não possuía nada naquele momento. E Saulo pensa até em rejeitar para dizer assim, como quem diz assim, eu não sou mendigo. Eu vou mostrar para ele que eu não sou mendigo, mas ele aceita. E ele já começa naquele momento a entender e trabalhar a questão, inclusive, do perdão e da compreensão para com seu pai. De entender que seu pai ele estava passando pelos estágios que ele iria um dia se juntar com ele no Cristo, mas não era aquele momento. E que eles então iriam tomar essas estradas físicas separadas naquela hora. Tão importante, tão culminante da sua vida. Saulo então pega aquele dinheiro, vai ali, está em Tarso, que hoje em dia é Turquia, vai ali antes de ir para a montanha, ele come algo leve, uma refeição leve, mas está com o coração extremamente estilhaçado e a mente extremamente pesada, esmagada por tudo aquilo que ele passou naqueles últimos tempos. E aí o que ele faz? Ele decide que aquilo ali, aquela cidade, aquele burburinho todo, não tá sendo compatível com o que ele precisava de silêncio. Ele precisava de se recolher fisicamente e olhar para dentro de si e continuar orando fervorosamente, exercitando a sua fé. Então o que ele faz? Ele vai para a montanha de Tauro, para a montanha de Tauro que tinha algumas cavernas abandonadas, como eu disse, na região da Turquia atual. Entra numa dessas cavernas,
se aconchega lá e chora muito e ora e se lembra de Abigail, se lembra de Estevão e ele adormece. Quando ele adormece, acontece então o desdobramento do seu espírito. E Saulo, de repente, acorda e se vê num campo todo verde, com flores maravilhosas, o ar, uma brisa suave. Inclusive fala que ele ouve harpas e alaúdes sendo transmitidos para ele. Uma serenidade incrível. E ele percebe que não estava na caverna, fisicamente, naquela caverna gelada no cair da noite. Só que quando ele olha, ele de repente vê dois vultos se aproximando dele. Era Abigail e Estevão. Que, como nós vimos na mensagem, vou fazer um link agora com a mensagem que nós lemos no começo. Jamais estais sozinho, Joana falou. Saulo jamais estava sozinho, como nós também não estamos. Saulo jamais estava sozinho. Abigail e Estevão aproximam-se dele, ele cai de joelhos e começa a chorar. E aquele pranto toma conta dele. Mas era um sentimento de gratidão enorme, porque ele rogou tanto para Jesus, para que tivesse ajuda, tivesse uma iluminação, porque naquele momento todas as portas da vida dele estavam fechadas. As dificuldades estavam esmagadoras perante a sua vontade. Mas ele vê Abigail e Estevão se aproximando, ele chora e Estevão fala: levanta-te, Saulo. Fala de uma forma muito amorosa. Abigail mesmo vira para ele e fala: que isso, choras? Já estás desfalecido quando o trabalho acabou de começar? E Saulo então se levanta e começa a dialogar com eles. Para com Estevão ele procura o perdão por ter sido perseguidor dele e o grande agente da sua morte trágica no martírio. Estevão consola-o muito bem e fala: Saulo, quem nunca errou? Só Jesus passou por esse caminho aqui terrestre sem erros. Para Abigail, nós não teremos família. A humanidade será a nossa família. Eles começam a consolar o Saulo de uma forma incrível. Exatamente aquilo que ele precisava. E aí chegamos então no momento em que vamos focar a palestra, que é justamente a questão quando ele vê que o Estevão está indo embora. Estevão se despede, Abigail está segurando a mão dele e ele começa então, ele vê que aquele momento que ele queria que se estendesse para sempre vai passar e ele então cataloga perguntas. E nós temos aqui então o famoso lema de Abigail, essa composição de 4 palavras tão poderosas, tão lindas, que mudaram a vida não só do Saulo, futuramente Paulo, mas também de tantas pessoas. E aqui eu trouxe o texto na íntegra do livro para a gente ler juntos e estudar juntos. Então ele fala assim: esforçou-se Saulo, então, por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam. Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso, fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. A gente imagina, naquele momento, dado aquele encontro com um espírito tão elevado, o que eu posso perguntar para essa pessoa que é tão elevada, que está tão amorosa do meu lado? O que eu posso perguntar para ela para me ajudar na caminhada? Eu só imagino a cabeça dele naquele momento tentando catalogar todas essas perguntas. Queria ter 5 anos de conversa com ela, mas ele tinha só um fugaz minutos. E ele pergunta: que fazer? Primeira pergunta dele. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. E ela fala: ama. Ela não fala que tente amar, não. Porque eu vejo que as pessoas sabem, elas falam muito com pouco. E Abigail fez o quê? Uma palavra com o verbo no imperativo, diga-se de passagem, se a gente for esmiuçar mais ainda, fala: ama. Ama. Para você adquirir os perfeitos, a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. Olha que lindo. E aí, o que eu queria fazer para a palestra também é trazer cada um desses 4 temas e abordar eles com essa congruência de informações que nós temos. Então, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós temos sobre amor? Bastante coisa, mas uma das coisas que eu queria trazer para vocês é o quê? Que nós, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, em questão de amor, nós entendemos que
ele é um sentimento. Inclusive fala-se que ele é o ápice dos sentimentos. Mas nós não começamos pelo ápice. Qualquer escalada de qualquer montanha não começa no ápice, no seu cume. Começa embaixo. Então, como espíritos, a nossa evolução, nós começamos por instintos. À medida que nós evoluímos um pouquinho, nós passamos a ser governados e sentir tantas sensações. Após sensações que vêm os sentimentos. E como eu falei, o amor ele está no cume desses sentimentos. E a questão aqui fica interessante, porque não só nós podemos aprender com Saulo, ver as coisas que passaram com ele lá, mas como aplicar isso para nós. Porque uma das minhas coisas favoritas do Espiritismo que eu gosto de falar é a aplicabilidade para nós mesmos. Como que nós podemos, então, enxergar essa, de certa forma, pirâmide, essa evolução do amor? E, pensando um pouco, nós vemos o quanto ainda, se a gente refletir um pouquinho, a gente vai ver quanto a gente ainda é apegado à matéria. Quanto que no nosso grau de evolução, ainda os sentimentos estão, às vezes, tão longe. Nós somos governados por sensações, por apegos às coisas que são efêmeras, prazeres efêmeros, coisas efêmeras que estão muito mais ligadas às sensações do que sentimentos. Mas nós já passamos pelo menos a questão, ainda temos instintos, mas já estamos galgando cada vez mais essa evolução que nós temos. E o Evangelho, então, segundo o Espiritismo, continuando, ele fala o seguinte: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Nós somos seres de luz. Todos nós. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Pai. Todos nós temos essa centelha que ele fala ali, desse fogo sagrado que é o amor. Todos nós temos esse potencial ainda inexplorado, na sua potencialidade, na sua totalidade, eu diria, sim, mas nós estamos chegando lá, estamos na caminhada bem longa, evolutiva, individual, intransferível, para conseguir exercitar essa fagulha sagrada sempre. A tarefa, o Evangelho segundo o Espiritismo continua, é difícil e longa, mas será realizada. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, seja qual for a forma sobre a qual ele se apresente. O Marcelo falou tão eloquentemente aqui antes sobre a questão do egoísmo e do orgulho, aqui no começo da apresentação da palestra, os dois males, né? E ele fala aqui que o amor vai conseguir, então, dissolver esse orgulho. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Melhoramento e felicidade, está aí. Os desígnios, os perfeitos desígnios, os desígnios de forma perfeita de Cristo, tá aí. E o amor vai sim ser esse sentimento que já está no cume, que é a base de tudo para conseguir nos levar a esse melhoramento da raça humana e a felicidade na nossa passagem terrena. No Fonte Viva, para quem não viu mais palestras, eu gosto de deixar a bibliografia no canto superior esquerdo, de novo, para vai que gosta, já passa ali, já compra o livro também. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. Mas se realmente amamos o companheiro do caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Olha que lindo. Então, olha que poderoso nesse simples trecho que o Emmanuel trouxe, a magnitude do sentimento do amor, o que ele pode fazer. E eu sublinhei a lama e a luz, e já eu trago o porquê que eu sublinhei isso e o que a gente pode aprender também. No livro Amor, Imbatível Amor, psicografado pelo Divaldo da Joana de Ângeles, parte da sua série psicológica, outra recomendação de leitura também, diz o seguinte: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Então, quanto mais se reparte, mais ele enriquece e mais ele cresce. É quase que uma incongruência lógica, matemática, de quanto mais você dividir, mais você tem, mais se multiplica. Mas o amor é assim. E é exatamente isso que a gente está aprendendo com a Joana. Ela fala assim como o ar é indispensável para a existência orgânica,
O amor é o oxigênio para a alma, sem o qual ela se enfraquece e perde o sentido de viver. Indispensável. Que a alma enfraquece e perde o sentido de viver. E nós vemos quantos vazios existenciais, quantos problemas psicologicamente falando, clínicos, inclusive de suicídios também, por falta de amor, por esse vazio, por essa falta da esperança, do desespero, e todos eles embasados na falta desse sentimento tão importante que é o amor. O Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, outra recomendação de leitura aqui, ele fala que o amor é uma força inexaurível, ou seja, olha a congruência de informações. O Leon Denis fala que o amor é uma força inexaurível, que não acaba. Renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Olha que maravilha. Ele ainda continua falando, não há abismo que o amor não possa preencher. Olha que legal. E é justamente isso, para a gente entender, então, quão importante, e diria até mesmo da Abigail, a primeira coisa que ela falou para o Saulo, ama. Para a gente ver justamente a base disso. Saulo então continua, e a outra parte do livro fala assim, ele fala, todavia, como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos, entretanto, considerava quão difícil deveria ser semelhante realização, amar os seus inimigos. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Então o primeiro foi ama, o segundo foi trabalha, que ela está mencionando aqui. E interessante também pela questão que ela fala, que ele coloca, penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Com certeza, porque naquele momento todas as portas estavam se fechando para o Saulo. Ele não tinha entendimento nem daqueles que eram companheiros da sua nova fé, dos que também não eram da sua fé antiga, dos da nova, não tinha o apoio nem do seu pai. Então, quão difícil é aí? Ela fala o quê? Trabalha. Então agora vamos ver um pouco sobre a questão do trabalho. Sabes que todos os campeões da fraternidade, isso está no livro Justiça Divina do Emmanuel, sabes que todos os campeões da fraternidade no mundo nunca se acomodaram à expectação improdutiva. Em razão disso, estimarias seguir-lhes imediatamente o rastro luminoso. Entretanto, trazes ainda a alma presa a pequeninas obrigações que não podes menosprezar. Não te amofines, porém, diante delas. Emmanuel vai nos recomendar. Todas as dificuldades e todos os dissabores do caminho terrestre são provas e medidas da tua capacidade moral para a estrada gloriosa. Olha só, todas as dificuldades e todos os dissabores do caminho terrestre são provas e medidas da tua capacidade moral para a estrada gloriosa. E o trabalho passa por isso também, porque o aprimoramento, o trabalho não só em nós, mas para com os nossos irmãos e irmãs, não é fácil. E não vem sendo fácil. Não é a nossa primeira encarnação que nós estamos trabalhando nisso. E não vai ser a última, provavelmente. E não é fácil. Haverão ainda muitas dificuldades. Mas isso tudo faz parte. No livro dos Espíritos, trazendo aqui um pouco da parte do Kardec, na pergunta 674, nós temos a necessidade do trabalho. É uma lei da natureza? E eles vão responder, o trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então eles estão inclusive contextualizando, lembrando que tem quase 200 anos já que isso foi publicado, escrito, e ainda assim é muito, muito aplicável aos dias atuais, porque é assim que a evolução vai ocorrendo. E na pergunta seguinte, 675, é perguntado o seguinte, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E eles falam, não. O espírito trabalha, assim como o corpo. E eu sublinho ali, toda ocupação útil é trabalho. E se a gente pegar a palavra trabalho em si e começar a focar mais nisso, nós vamos entender que é uma misconception, é um engano a gente pensar que trabalho é só a questão assalariada. E muitas vezes quando a gente fala trabalho, o que vem à mente é a questão assalariada. Mas
o trabalho é toda ocupação útil. Em nenhum momento eles falaram toda ocupação útil que vai gerar recursos financeiros. Não, toda ocupação útil. Olha que legal. Então a gente entende por trabalho, por exemplo, vamos pegar a casa espírita aqui, uma oração, um atendimento fraterno, uma oração por alguém. Aqui o pessoal que varre o chão para deixar tudo limpinho, as cadeiras estão organizadas. Nós vemos aqui usufruímos disso, mas alguém trabalhou para isso. Então a gente começa a entender a questão da necessidade e a aplicabilidade do trabalho. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver também que é o seguinte: se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no instinto animal. É claro, porque se nós pensarmos o desenvolvimento, o progresso que nós estamos passando e nós vamos continuar passando, se nós deixássemos o corpo de lado, os membros se atrofiariam. Se nós deixássemos a inteligência que nos é conquistada, ficaríamos ali numa situação de infantilidade espiritual. Nós temos esses instrumentos físicos e intelectuais para serem utilizados no nosso bem e para o bem dos outros. E a Abigail, eu acredito que a Abigail, nesse ponto que ela fala do trabalho, trazendo um pouco da palestra da Monique, da semana passada sobre trabalho e serviço, ela falou sobre trabalho e ação, trabalho e serviço. E a gente pensa então na questão do Saulo, o trabalho e ação de modificar só o seu ambiente próximo ali, o trabalho e serviço, que é o que verdadeiramente engrandece o espírito. É isso que ela estava se referindo. E, continuando então no Evangelho, nós temos, do ponto de vista terreno, a máxima: buscai e achareis é semelhante a esta outra. Ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho. Olha que legal. Visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Progresso é filho do trabalho. De novo, trabalho a gente está falando num conceito muito mais amplo, muito mais engrandecedor do que a questão só do trabalho material remunerado. E que nós ainda precisamos, como o Marcelo muito bem mencionou, nós ainda estamos no mundo material, num certo ponto de evolução do mundo e nosso, que nós precisamos de coisas materiais. Ninguém vai deixar de ganhar dinheiro para comer e ficar só recebendo luz. Nós precisamos ainda, nós estamos num estágio evolutivo que nós necessitamos disso. Então, a questão toda, a gente tem o trabalho dessa questão mais ampla, o trabalho e serviço, como a Monique falou, que a Abigail então fala para o Saulo: trabalha. E tem uma parte, inclusive, também bonita que fala, no Caminho, Verdade e Vida, mensagem número 4, intitulado Trabalho, fala o seguinte: quando te sentires cansado, lembra-te que Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando o tempo todo. Deus, nosso Pai, também, o tempo todo. E fala assim: quando te sentires cansado, e existe sim a necessidade do repouso, mas isso é uma outra palestra. Ele fala o seguinte: a mensagem fala assim: quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Aí ele fala assim, Emmanuel: começamos ontem o nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? A gente acabou de começar o nosso labor. E olha o nosso Mestre Jesus, o Espírito infinitamente mais antigo, mais sábio, mais evoluído que nós, está trabalhando ainda. Então nós temos também que botar as nossas forças em prática através do trabalho. E aí chegamos então ao terceiro ponto da Abigail. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos, o Saulo. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Como eu disse, todas aquelas portas que foram se fechando para Saulo naquele momento. E ela vai falar o quê? Depois da pergunta dele: espera. Esse é o comando, eu diria até, da Abigail. Espera. E a palavra esperar, inclusive eu estava comentando, a gente estava conversando depois que eu dei essa palestra domingo em inglês, a gente estava falando da palavra esperar. E um conceito que eu tenho que é diferente do aguardar. O esperar, pelo menos para mim, ele passa por uma questão de fé e paciência. Esse esperar dela.
Não é um aguardar, simplesmente aguardar de uma forma de cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam e que a modificação ela tome lugar. Não, é um esperar, mas com essa questão da resiliência, a questão da paciência, da fé permeando essa espera. E se nós formos então no Consolador, psicografado pelo Chico, do Emmanuel, nós vamos ter duas perguntas que falam então da questão da paciência. Pergunta 254. Que é a paciência e como adquiri-la? A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem, na exemplificação. Então, através do exemplo, nós vamos ter essa questão da paciência. E a 257, da esperança, o esperar vindo da palavra esperança. A esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? É a mesma coisa? Em outras palavras. A esperança é filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. Fé é a divina claridade da certeza. Uau! Fé é a divina claridade da certeza. Olha que contundente essa frase do Emmanuel. E o Emmanuel, como sempre, maravilhoso nessa questão de utilizar os elementos sol, luz, luar, para que a gente possa compreender conceitos ainda tão difíceis, conceitos ainda tão complicados para a gente conseguir colocar no nosso vocabulário, que ainda é tão limitado. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós temos então sobre a questão de esperar? A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de alcançar a meta visada. Então, de novo, essa questão não é uma fé inoperante, não é uma esperança vazia, um aguardar inerte, não. Tem muito movimento, tem muito trabalho, resiliência e paciência por trás, e muita fé por trás disso tudo. E aí nós pensamos então, e o Evangelho fala o seguinte: a fé vacilante sente a sua própria fraqueza. E nós então remetemos àquele momento em Damasco que Jesus aparece para Saulo, e Saulo então a partir daquele momento muda a sua rota de vida espiritual completamente após aquele encontro e os dias e anos que se prosseguiram, né? Depois daquilo, nós pensamos então nessa questão da fé vacilante, porque quantas vezes nós, com as portas fechadas que nós encontramos perante a nossa vida, a nossa fé vacila. Quantas vezes nós podemos dizer de fato que a nossa fé ficou inquebrantável perante alguma dificuldade, algum problema? Muitas vezes nós vamos ver que a gente tem fé até o momento em que chega no limite e a gente se desespera. E às vezes parece que as coisas não vão dar certo ou que as coisas não estão acontecendo como elas têm que acontecer. E a gente esquece de uma coisa, inclusive, que eu conversei com a Abigail depois da palestra, a gente estava comentando, uma palestra da Suzana, que foi o quê? No tempo de Deus. A gente esquece da importância de entender, de fato entender e compreender, internalizar que as coisas acontecem no tempo de Deus. E nós, com a nossa compreensão ainda muito limitada, míope, eu diria, nossa visão espiritual ainda de muitas coisas, nós falhamos em vários momentos em que todas as portas se encontram fechadas para nós. Duas mensagens interessantes também que eu trouxe aqui sobre a questão da esperança e esperar. Número 32 do Caminho, Verdade e Vida, chama-se Nuvens. E ela fala o seguinte: o homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados e de esperanças desfeitas. Então, focando o quê? Nas dificuldades. Focando, muitas vezes a gente acaba focando nas nuvens de chuva, aquelas nuvens negras, bem pesadas que estão no horizonte. E o que ele fala aqui? São nuvens de contrariedades, quando nós somos contrariados às vezes. São nuvens de projetos frustrados que a gente colocou, investiu tanto e foi frustrado. E ele fala de esperanças desfeitas. Quando nós acreditávamos em algo, tínhamos algo como quase certo e de repente aquilo desmorona. E essas são as nuvens que ele fala que muitas vezes nós focamos. E no Pão Nosso, na mensagem 18, intitulada Provas de Fogo, fala o seguinte, e já mistura um pouco até com a questão do lema de Abigail, fala o seguinte: o caráter, o amor, a fé, a paciência e a esperança
representam conquistas para a vida eterna. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. E, de novo, trazendo para a nossa realidade, quantas vezes nós não somos provados por isso, e essas experiências realmente medem, modulam o nosso caráter, a nossa fé, a nossa paciência, a nossa esperança. E para o Saulo, naquele momento, então, em que tudo estava dando errado para ele, como essas experiências, como aquelas experiências que ele estava passando, foram necessárias para formar aquela base sólida, maravilhosa de fé que ele teve e depois conseguiu distribuir tanto para o nosso mundo ainda sofredor como Paulo. Mas e os homens? Agora vem a quarta palavrinha do lema de Abigail. Nós já vimos ama, trabalha e espera. Agora vem uma bem fácil. Ele fala o seguinte, mas e os homens? Saulo concordava que se fazia indispensável amar, trabalhar, esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas, tão distintas? Em toda parte medrava a confusão dos espíritos. Reconhecia que, de fato, a concordância geral a respeito dos ensinamentos do Mestre Divino representava uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho. Mas, além disso, as criaturas pareciam igualmente desinteressadas da verdade e da luz. Então, o que ele está falando é justamente aquela incongruência que tinha até naquele momento para aqueles que estavam, sim, seguidores do Mestre, dos seus ensinamentos, que queriam, de fato, mudarem a si mesmos com Jesus. Até neles tinha essa incongruência, como ele fala ali, essas forças heterogêneas agindo naquele momento. Então ele se perguntava como Abigail, com tantas forças heterogêneas em curso, e nós vivenciando elas, como mudar de fato? E inclusive, ele também menciona aqui, a parte é maior, mas eu deixei só um trecho, né? Ele fala inclusive da questão de um lado o judaísmo ainda muito arraigado nas suas próprias raízes, e de outro lado o cristianismo nascente ali pendendo para um lado e para o outro, e com uma rota que, na visão dele, ainda estava um pouco assim, dúbia, pela questão de eles não concordarem em vários pontos. O que seria então? E aí ele fala assim, a pergunta que ele faz para a resposta dela é: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? A indiferença dos homens. Como conciliar essas lições com a indiferença dos homens? E aqui indiferença é até um pouco redutivo demais, porque era não só indiferença, muitos era uma rejeição total dos homens perante aqueles ensinamentos eternos, aquelas coisas que de fato engrandeceriam a alma. E ele fala como conciliar então essas grandes lições que no fundo do coração dele ele já sabia que aquilo era a realidade, que aquilo se realizaria, com a indiferença das pessoas. E ela dá então a quarta palavrinha do seu lema: perdoa. Olha que interessante. Ama, trabalha, espera e perdoa. Perdão. Basicamente isso. O que a gente pode aprender então um pouco sobre o perdão? No livro Ceifa de Luz, outro livro de mensagens belíssimas, nós temos na mensagem número 5, chamada Lição da Espada, fala o seguinte: flagelado e esquecido, entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui-lhe incessante da alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Naquele momento no Gólgota, tão fatídico, o perdão flui-lhe incessante da alma. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então naquele momento foi aquele exemplo maravilhoso que o nosso mestre nos legou até os seus últimos segundos aqui na passagem, quando encarnado, que teve mais depois, obviamente, ele continua trabalhando incessantemente, nos deixou a questão do perdão. E Chico também fala que o perdão é uma das lições tão difíceis que Jesus deixou para a última.
E nós temos também na passagem, falando então de Jesus, na passagem bíblica no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículos 21 e 22, nós temos aquela famosa, eu gosto de falar sempre desse momento nas palestras de perdão, aquele momento em que o Pedro chega para ele e fala, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E assim, gosto de falar isso nas palestras porque eu tento me colocar na cabeça do Pedro naquele momento, sabendo quão grande era o mestre, ele, na hora que ele vai perguntar quantas vezes, ele sugere um número, até 7, porque na cabeça dele eu imagino que ele deve ter pensado, uma vez é difícil, 2 é muito, 3, nossa. Ah, é 7? Ah não, 7, ele deve ter pensado, eu vou falar um número que é muito grande, 7. E aí eu acho que ele se surpreende um pouquinho com a resposta do nosso querido mentor, que diz o seguinte, no versículo 22, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Cada erro. 70 vezes 7, para quem não quer fazer matemática, 490 vezes. 490 vezes. E aí tem uma história muito legal do Chico, que ele vê uma senhora para ele depois de uma reunião, fala, Chico, a minha família é muito difícil comigo, meu marido, meus filhos, mas eu já perdoei eles 490 vezes, assim, eu não sei o que mais fazer. E aí ele fala assim, minha filha, Emmanuel está aqui do meu lado, e ele está dizendo que é 490 vezes cada ofensa. Não é um acúmulo deles ao longo da vida com todas as pessoas, não, 490 vezes cada ofensa. Então a gente viu que é muito fácil essa quarta parte da Abigail, né? Perdoar. No livro Ceifa de Luz, então, continuando, ele fala o seguinte, atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Essa é a mensagem, é muito linda, no mensagem número 2, chamada Desculpar. De certo que o mal contará com os empreiteiros, que a lei do Senhor julgará no momento oportuno, ou seja, não é de nós julgar aqueles que estão espalhando o mal. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, ou seja, sem querer algo de volta, num escambo ali de perdão, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Uau! Outra, Emmanuel novamente falou muito com pouco e de forma sensacional. E na mensagem 21, que é o melhor, intitulada O Melhor para Nós, também desse livro, aliás, esse livro tem muitas mensagens sobre o perdão, a mensagem 21 chama O Melhor para Nós, fala que o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e sempre será o melhor para nós. Porque aqueles que sofrem, aqueles que nos caluniam, que nos ofendem, na maioria das vezes, quando nós exercitamos o perdão, nós vamos entender que eles estão sofrendo muito mais que a gente, que foi estava no lado que recebeu aquela ofensa, e essa carga que se carrega, nós não temos que carregar, porque nós já perdoamos de fato. E aqui, na mensagem 159, na presença do amor, na parte do amor eu trouxe esse primeiro trechinho para vocês. Então agora eu vou ler a continuação, porque ela fala sobre o amor e fala sobre o perdão. E ela fala o seguinte, aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em seu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. E aqui tem 4 palavras sublinhadas. Quando eu li essa mensagem, isso me saltou aos olhos, porque o Emmanuel é sensacional esse jogo de palavras que ele faz com o quê? A lama e a luz. A pedra e a fonte, ou seja, a lama, a pedra, coisas que são embrutecidas, sujas, muitas vezes espessas, não conseguem ofender a luz, que é o quê? Os sentimentos elevados, o amor. Ela não consegue quebrar a tolerância e a serenidade da fonte. Então os sentimentos superiores não conseguem e não são ali afetados pelos sentimentos inferiores quando de fato são exercitados. E quando eu fui montar essa palestra, eu gosto de fazer uma oração antes de começar a montar os slides, abri um livrinho da Joana de Ângeles, chamado Alegria de Viver, e por acaso
a mensagem que veio foi essa. Ama sem exigência de reciprocidade. Trabalha sem desfalecimento. Ora sem revolta. Serve sem interesse retributivo. Perdoa sem condicionais. E vive confiando na vitória do bem, que nunca te deixará em abandono nem em desgraça. A desgraça decorre do egoísmo, enquanto que a felicidade é fruto do amor. Então, uma mensagem que poderia ser por si só a palestra inteira sobre o lema de Abigail. E não por acaso, eu achei muito lindo quando eu abri e veio essa mensagem. Já foi o primeiro slide que eu fiz da palestra, foi esse. Um dos últimos. Dessa mensagem da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo, do Alegria de Viver. Então, aqui, chegando ao nosso final, para recapitular o lema da Abigail, as perguntinhas e as respostas. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Então essas foram as perguntas, depois dos textos, né, que geraram as respostas do famoso lema de Abigail, das 4 palavrinhas tão importantes e tão essenciais que nos foi deixada pela benfeitora Abigail ao Saulo, posteriormente Paulo, e que nós ainda hoje, tantos anos depois, tantos milhares de anos depois, ainda lutamos para entender, ainda tentamos aplicar. E como eu falei, a questão, e eu queria deixar isso no final aqui, a questão do amor como base para essas outras 3, com base para tudo, que é a base e o cume, o amor, de tudo, dos sentimentos. E como o amor permeando esses outros 3, eu trouxe um trecho de um poema para vocês, falando justamente do lema de Abigail, do amor com esses outros 3. E fala o seguinte: trabalhar sem amor é se fazer escravo inconsciente. Esperar sem amor é cultivar fé incoerente. Perdoar sem amor é movimentar o ar somente. E nenhum desses engrandecerá a alma verdadeira e eternamente. E aí o finalzinho, nós vamos falar então, porque alguém pode estar se perguntando, mas quem que são esses companheiros inseparáveis do Saulo? Porque até agora ele não falou de companheiro algum. Experimentando uma paz até então desconhecida, está no livro isso aqui, acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa. Guardaria o lema de Abigail para sempre. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. Que nós possamos então internalizar essas mensagens e externalizá-las também, do amor, do trabalho, da esperança e do perdão, como Saulo, naquele momento tão importante na sua vida, conseguiu receber. Que nós possamos então utilizá-los também para nós. E eu desejo a todos vocês uma semana iluminada. Que assim seja. Bela palestra, né? Ótimas reflexões que nos fazem pensar muito. Nós vamos agora encerrar as nossas transmissões e passar para a segunda parte dos trabalhos, os passes, convidando aos passistas que possam já se posicionar